Olá pessoal, meu nome é Ulisses Alves, seja bem-vindo ao canal ProgVire, vídeo aulas de programação. Seguindo a nossa série de exercícios resolvidos do site Exercism, hoje a gente vai dar continuidade aí na trilha de C# e vamos estar resolvendo mais um exercício complementar, que é o de Hamming, esse exercício. E conforme o enunciado dele diz, o propósito desse exercício é calcular a distância Hamming entre duas cadeias de DNA. Eu vou te explicar o que é a distância Hamming e vou passar para você o exemplo que o próprio exercício me deu de cálculo de uma distância Hamming entre duas strings, duas cadeias de DNA. E aí nós vamos implementar juntos aqui em C# a resolução desse exercício e vamos enviar para o exercício validar nossa solução para ver se ficou tudo certo, se todos os testes passaram. Com isso, nesse exercício você vai aprender mais aí sobre como comparar duas strings e como identificar as diferenças entre essas duas strings, que, como eu vou mostrar para você, é exatamente a definição da distância Hamming. Então vamos lá, mãos à obra em mais esse exercício resolvido de C# no site Exercism. Então, pessoal, para você acessar aqui o exercício que a gente vai resolver aqui, você volta para o início do site. Se você não tiver logado, você entra aqui, né? exercise.io. Então você loga, escolhe a sua forma de acessar o site. E aqui a gente vai em trilha C#. A gente já resolveu dois exercícios, né? A gente resolveu o exercício Hello World principal aqui e o exercício de reverter uma string. Agora a gente tem mais esses 4 exercícios aqui complementares para resolver, ou então esse exercício principal aqui. A gente está resolvendo alguns exercícios complementares aqui primeiro. Eu vou saltar esse idade espacial aqui porque eu pensei que ele, na minha opinião, é um pouco mais complexo. Vamos deixar ele mais para frente aí. Esse de Hamming aqui, ele é mais simples, bem simples. Então a gente vai resolver ele para não trazer dificuldade aí muito grande para quem está iniciando no C#. Então a gente vai resolver esse aqui, então você pode clicar nele, por favor. Hamming. E aqui a gente está na tela do exercício. Eu também vou deixar esse link aqui lá na descrição do vídeo. Você pode clicar nele diretamente também e vir direto para cá. Contanto que você esteja logado no site, você vai chegar na tela do exercício. Se não, o exercício vai pedir para você fazer o login. Então ele traz você para a nossa tela do exercício aqui. Então, conforme eu expliquei no início, na introdução, o propósito desse exercício é o de calcular a distância Hamming entre duas cadeias de DNA. Apesar do exercício aqui dizer DNA, ele fala isso apenas para dar alguma apimentada no exercício, vamos dizer assim. Mas não envolve, não tem nada a ver com biologia, a distância Hamming. Distância Hamming é inclusive um termo da ciência da computação. Aqui no Google, uma pesquisa rápida. Ou teoria da informação, né? A gente tem aqui a definição. Na teoria da informação, a distância de Hamming entre duas strings de mesmo comprimento é o número de posições nas quais elas diferem entre si. Basicamente isso. Então, você pega duas strings. Vamos vir aqui. Você pega duas strings, aqui no exemplo que eles deram, duas cadeias de DNA. São basicamente duas strings mesmo. Elas têm que ter o mesmo comprimento, tá? E aí você verifica cada uma. Aqui, por exemplo, na primeira string aqui, ela começa com G. A segunda string já começa com C. Como o G é diferente de C, então a primeira posição delas aqui difere. Então ele marcou aqui que é uma diferença. Já a segunda posição, nas duas strings é A. Então não há diferença, ele não marcou. Então até agora só tem uma diferença. A terceira posição aqui em uma é G e uma é T, então são diferentes. A quarta posição é C e C, são iguais, então não tem diferença. Então assim sucessivamente. Então ele olha todos os pontos aqui nos quais as duas strings são diferentes e contabiliza. Aqui no caso ocorreram 7 diferenças.
E, portanto, a distância de Hamming entre essas duas strings, ou entre essas duas cadeias de DNA, é de 7. Porque tem 7 posições nas quais os caracteres das duas strings são diferentes. Você pode ler aí o enunciado completo, se você desejar, mas aqui é mais informação que não adiciona muito, apenas não agrega muito valor essa discussão toda aqui. Basicamente isso aqui, essa primeira explicação aqui dizendo o que é. E esse último exemplo aqui já é quase que totalmente suficiente para resolver o exercício. Mas você pode ler aí tudo para ficar a par do que ele disse. A gente não vai ler para economizar tempo. E aqui a gente tem notas de implementação. Isso aqui já é importante para a gente. A distância Hamming, ou distância de Hamming, é definida para sequências de igual comprimento, de modo que uma tentativa de calculá-la entre sequências de diferentes comprimentos não deve funcionar. Ou seja, se você quiser calcular a diferença de Hamming, ou melhor, se você quiser calcular a distância de Hamming entre duas strings quando elas tiverem comprimentos iguais, por exemplo, uma tem 10 caracteres e a outra tem 30, não vai fazer sentido. Então, geralmente, ou poderia lançar uma exceção, a forma geral de lidar com isso, que é lançar uma exceção, ou retornar um valor no especial, pode diferir entre linguagens. Então, a gente vai depender aqui dos testes, dos casos de testes, para a gente ver o que a gente vai precisar fazer aí quando a distância ou quando o comprimento das duas strings for diferente. Os casos de teste aí vão provavelmente dizer para a gente o que a gente deve fazer no caso de um cálculo inválido de distância de Hamming. Nos demais casos, a gente simplesmente compara caractere por caractere e retorna a quantidade de caracteres que foi diferente, e essa vai ser a nossa distância de Hamming, ok? Então, agora que a gente já entendeu o exercício aí, se você tiver dúvida, você pode postar as dúvidas nos comentários, por favor. Fica a seu critério. E vamos começar agora a resolução do exercício. Vamos fazer o download do exercício. E então a gente já começa a implementar a solução em C#, ok? Então vamos vir aqui, copiar o comando de download do exercício. Vamos abrir o prompt de comandos aí, em modo de administrador. Então a gente cola aqui aquele comando de download, dá Enter e aguarda o exercício terminar o download do exercício. Ele já concluiu. A gente pode copiar aqui o endereço e navegar para a página. Ou melhor, navegar para a pasta. Então aqui a gente pode abrir o projeto do exercício no Visual Studio. Certo? Vamos aqui então no projeto, clica com o botão direito no projeto, Hamming, propriedades. Aí aqui em estrutura de destino, você pode mudar, por favor, para .NET 2, .NET Core 2.0. Salva. E agora você clica novamente com o botão direito no projeto e vai em gerenciar pacotes do NuGet. E aí você vem aqui em atualizações e a gente tem 3. Todas as 3 estão desatualizadas. Pode marcar tudo, por favor. Se aparecer nessa tela é porque já tem atualização para ela. Então você clica em atualizar e aguarda Visual Studio fazer o download de todos os pacotes atualizados antes de começar a resolver o exercício. Ok? Aí, atualizou todos os pacotes. Agora você pode fechar essa tela. E essa também. Salva, por favor. E agora compila a solução. Ctrl Shift B. Ou então, compilação. Compilar solução. A mesma ação. Ele diz compilação bem sucedida. Aqui no lado esquerdo nós temos o gerenciador de testes aberto. Ele está procurando testes aqui. Deixa eu clicar aqui em executar tudo para ver. Aqui nós temos 15 testes neste exercício.
Deixa eu ativar aqui e deixar ela mostrando. Dos 15 testes, 14 estão ignorados e apenas um está habilitado e ele está falhando. Empty strings. Eu vou assumir que você está acompanhando aí os vídeos anteriores da nossa série de exercícios do site Exercisme e vou direto na implementação aqui do nosso primeiro caso de teste. Os demais estão ignorados com o atributo skip. A gente vai tirar cada um à medida que a gente for resolvendo o problema. Mas eu penso que para esse exercício aqui vai ser mais produtivo a gente já fazer a implementação completa e depois rodar os testes. Porque é simples essa diferença de Hamming, essa distância de Hamming. Então aqui o nosso código aqui de exemplo ou de template, né? Nós temos a função distância, que calcula a distância entre duas strings. Aqui está o primeiro strand, que é a primeira cadeia de DNA, e a segunda strand, que é a segunda cadeia de DNA. Aqui dentro, a gente precisa calcular a distância de Hamming entre essas duas strings que foram passadas. Conforme a gente já explicou, a distância de Hamming é pegar cada caractere das duas strings e comparar um com o outro. E aí, se for diferente, a gente contabiliza. Se for igual, a gente não contabiliza. No final, a quantidade de caracteres diferentes vai ser a distância de Hamming. Muito simples, né? Então, deixa eu só ocultar aqui o gerenciador de soluções e as propriedades. Agora a gente só tem os casos de teste aqui e o nosso editor de código fonte. Aqui eu acho que já é suficiente esse tamanho aqui. Então vamos lá, implementar. De início aqui ele lança uma exceção como padrão, você dizendo que você precisa implementar essa função. A gente vai apagar essa exceção aqui. E agora a gente pode começar a nossa implementação. Aqui o Visual Studio já sublinhou o nome do método em vermelho, indicando que tem um erro aqui de compilação, de que o método diz que retorna inteiro, int, mas dentro aqui do corpo não está retornando nada. Então por isso ele sublinhou que está dizendo, nem todos os caminhos de código retornam um valor. Nós precisamos garantir que todos os pontos aqui dentro desse método retornem um valor, todos os caminhos, né? Por exemplo, se tivesse um if aqui, tanto dentro do if quanto fora do if deveria retornar um número inteiro nesse método. Se fosse void, ele não sublinharia aqui, porque métodos void não retornam nada. Mas como é int, como retorna alguma coisa, né? Então ele sublinha dizendo que a gente precisa corrigir aqui e retornar algo, certo? Bom, eu não vou resolver um teste cada vez, não, como eu disse. Eu vou tentar implementar aqui a solução completa aqui e depois a gente vai rodando os testes. Por exemplo aqui, então, como que funciona a distância de Hamming? A gente pode pegar aqui, ó, de início a gente pode assumir que as duas strings já são do mesmo tamanho, que a gente não precisa se preocupar com o tamanho delas. Se algum teste falhar por conta disso, a gente corrige aí o que for necessário, ajusta, né? Mas então aqui a gente pode fazer um laço, ó. Um laço for. E aí já que a gente precisa calcular caractere por caractere, então a gente pode utilizar um laço for aqui, que vai de i igual a 0 até i menor do que o tamanho de qualquer das duas strings. Já que as duas strings vão ter o mesmo tamanho, a gente está assumindo isso, então a gente pode pegar o tamanho de qualquer das duas. Vamos pegar da primeira, firststrand.length. Então, aqui a gente já está olhando caractere por caractere. Certo? E aqui dentro, vamos colocar aqui fora dela, ó, criar aqui uma variável que vai guardar a nossa distância de Hamming. Int distância Hamming distance ou apenas distance vai ser igual a 0. De início é 0, né? Porque a gente não comparou nada ainda. E aqui agora a gente vai comparar
caractere por caractere das duas strings. Se for igual, a gente não aumenta a distância de Hamming. Se for diferente, a gente aumenta uma unidade. Então vamos lá. A gente só vai precisar aqui de um if. Se o caractere na posição i da primeira string for diferente do caractere i na segunda string, ou melhor, se o caractere na posição i da primeira string for diferente do caractere na mesma posição na segunda string, então a gente incrementa aí a distância de Hamming das duas strings. Senão a gente não faz nada, passa para o próximo caractere. E assim a gente roda todos os caracteres e no final nós retornamos aí a distância de Hamming que a gente calculou. Certo? É bem simples. Isso aqui está de acordo com o exemplo, né? Então, supondo que aqui fosse passar das duas strings, essas duas strings aqui. Então, de início, a gente vai ter o length. Qual vai ser o tamanho? Vai ser 7, né? Então, de 0 até 7, que é o tamanho da string, ele iria olhar caractere por caractere nas duas strings. Então, ele vai pegar a primeira string e vai olhar o caractere na posição i. O i agora é 0, que é a primeira iteração do laço for. Então, o caractere na posição 0 é o primeiro caractere. Então, o caractere na posição 0 aqui é g, na primeira string. Na segunda string, o caractere na posição 0 é c. Ou seja, aqui vai se tornar em g, sendo comparado com c. G é diferente de c, então vai entrar aqui no if e vai incrementar a distância de Hamming. Vai ficar 1 agora a distância de Hamming. Ele vai passar para o próximo caractere. O caractere na posição i. O i agora vai ser 1, porque aumentou aqui. O i é 1, então é a segunda posição, porque em C# as posições nas coleções é baseada em 0. Tá? 0 é a primeira posição, o 1 é a segunda posição e assim por diante. Então aqui na segunda posição, o i é igual a 1. A segunda posição da primeira string é A. E a segunda posição da segunda string é A também. Então, A é diferente de A? Não, A é igual a A. Então vai pular, não vai passar dentro do if. E não vai aumentar a distância de Hamming. Vai continuar como 1, que foi o que calculou no início. E vai fazer esse mesmo processo para todos os demais caracteres das duas strings. No final vai retornar aí a distância de Hamming de 7, que é o que a gente espera. Então a gente pode rodar o teste aqui. De início só tem um rodando, vamos ver se ele passa. Esse primeiro teste aqui, ele compara strings vazias. Strings vazias vão sempre ter uma distância de Hamming igual a 0, que é o que está verificando aqui. Nosso teste provavelmente vai passar. Passou. Visto que aqui as duas são 0, como a string de tamanho 0, não vai passar nenhuma vez dentro do laço for, então nunca vai incrementar a distância Hamming. Ela vai ser 0, como a gente já seta como 0 no início aqui, e por isso passou o primeiro teste, que espera que a distância de Hamming seja 0. Então, primeiro teste ok, vamos passar para o próximo teste. A gente remove aqui o skip dele. Ele está verificando cadeias idênticas. Duas strings aqui que são iguais. Nesse caso, quando forem iguais, não vai ter nenhuma distância de Hamming, porque todos os caracteres vão estar iguais. Nesse caso aqui, A é igual a A. Então, só vai passar aqui dentro uma vez, e vai comparar A com A, é igual. Então, vai dar 0, porque não vai incrementar, não vai passar dentro do laço if, ou melhor, dentro da condição, né? If, condicional. Visto que são iguais, não são diferentes. Então, vai retornar 0 também. Porque espera aqui, a gente pode rodar esse teste. Você pode clicar com o botão direito e executar testes. Ou, atalho de teclado, Ctrl RT. Passou também para cadeias iguais, idênticas. Vamos para o próximo teste.
A gente vai remover o skip dele. E aqui está verificando cadeias longas idênticas. É praticamente o mesmo caso de teste anterior, só que tem mais caracteres. Porém, todos os caracteres são iguais. Essa string é igual a essa. Então, sempre que as duas strings forem iguais, a distância de Hamming deve ser 0. Porque também nunca vai passar aqui nessa condicional. Então, nunca vai incrementar a distância de Hamming. A gente pode rodar os testes aí. Vamos rodar todos. Vai passar todos os 3. Até o momento, nossos testes estão todos passando. 3 passaram. Long, identical strings também passou. Vamos passar para o próximo teste. Bom, esse caso aqui. Distâncias completas em cadeias de nucleotídeos com somente um único nucleotídeo, sei lá, cadeia de DNA com apenas um único nucleotídeo. Isso aqui é calcular a distância de Hamming entre duas strings que só tem um caractere e esse caractere é diferente uma da outra. Então aqui a distância tem que ser 1, certo? Você já deve ter entendido aí muito bem. Aqui vai rodar aqui dentro uma vez, porque a string tem um caractere, as duas. E aqui vai passar aqui dentro, visto que o caractere é diferente, então aqui era 0, vai incrementar, vai ficar 1. Ok? Eu não sei se eu já tinha explicado, mas aqui nós usamos o operador de incremento, autoincremento, mais aqui. Ele pega o valor da variável e atribui para ela própria uma unidade a mais. Então, ele vai ficar o que já tinha mais uma unidade. Aqui era 0, 0 mais 1 vai ficar 1. Então, depois passa por essa linha. Se aqui for 0, o Hamming distance vai ficar 1. Se o Hamming distance for 1, vai ficar 2. E assim por diante. Ele sempre vai aumentar uma unidade no valor da variável aí, no qual é aplicado o atributo autoincremente. Operador, melhor dizendo. Autoincremente. Então, aqui, esse teste também deve passar. Não deve falhar, porque vai passar aqui dentro uma vez. E aqui os dois caracteres vão ser diferentes, então vai incrementar a distância de Hamming em uma unidade e vai passar esse teste também. Vou rodar todos os testes, todos os que já estão habilitados, né? Então todos os 4 passaram. Esse é o nosso teste que a gente acabou de tirar aqui o atributo skip. Então é isso, pessoal. Eu acho que todos os testes vão passar aqui, mas vamos um por um aqui, com paciência. Distância completa em strings pequenas, mesma coisa, né? Aqui vai dar uma distância de 2. Vamos rodar o teste. Executar teste. Passou. Eu não vejo por que algum teste irá falhar aqui, a menos que ele teste com uma string vazia ou nula, né? Vazia não, nula, ou de tamanhos diferentes. Mas vamos remover aqui o skip de todos os testes, para não ficar algo muito repetitivo. Vamos remover o skip de todos os demais testes aqui. E a gente roda os testes. Passando todos, a gente só dá uma breve analisada aí no que cada um dos casos de teste fez. Mas basicamente deve funcionar aqui, ó. Encontrei um teste que ele espera que dê um erro. Vamos rodar todos os testes. E esse aqui vai falhar. Esse aqui também. Então tá aí, a maioria dos testes passaram. Só 2 que falharam, como eu disse. Já estava esperando isso acontecer. Vamos analisar os testes que passaram primeiro. Esse aqui a gente já viu. Esse aqui também. Strings idênticas, obviamente vai passar. Distância grande, não depende da distância, né? Eu acho que vamos ter um melhor aproveitamento, você mesmo analisando aí cada um dos casos de testes, conforme a gente já analisou os demais. Aqui é coisa simples, tá? Básico. Então vamos para os testes que falharam aqui.
ele está dizendo que não deve permitir uma string, que a primeira string seja maior do que a segunda. E também não deve permitir que a segunda string seja maior do que a primeira. Bom, nos dois casos ele espera uma argument exception. Já que o nosso erro não tem que depender de qual string é maior que a outra, a gente simplesmente pode analisar se as duas strings têm tamanho diferente. Se qualquer delas for maior ou menor que a outra, tanto faz. Se as duas strings tiverem tamanhos diferentes, a gente lança uma argument exception. E aí o nosso teste vai ficar feliz e vai passar. Então aqui a primeira coisa, antes de mais nada, né, a gente valida o código ou os parâmetros. Em geral aí é uma boa prática, em qualquer código que você estiver escrevendo, você validar as informações que foram passadas para seus métodos e principalmente se essas informações tiverem sido obtidas da linha de comandos, por meio de entradas do usuário, ou pela interface gráfica ou pela linha de comandos, qualquer que seja a forma aí que tenha recebido dados do usuário ou de origem externa, é importante validar o que foi passado para o seu método, certo? Ou para o seu programa. A gente viu isso aí na aula de cálculo da idade de uma pessoa em C#. Se você tiver interesse, você pode acompanhar esse vídeo lá, que a gente faz uma validação muito boa lá, bem completa lá da idade fornecida pelo usuário para a pessoa, ou melhor, a data de nascimento, né? Com base nisso a gente calcula a idade da mesma. Então, voltando aqui para o nosso exercício, a gente vai validar se o tamanho das duas strings é diferente. Se for diferente, a gente vai lançar uma argument exception. Antes, rapidamente aqui, por que ele espera uma argument exception? Se você observar a documentação do argument exception, ele diz aqui que a argument exception é a exceção que é lançada quando um dos argumentos fornecidos para um método não é válido. E é exatamente o que a gente está fazendo, né? Independente de qual argumento for, se qualquer deles tiver um tamanho maior do que o outro, então quer dizer que existe um argumento inválido. Qualquer dos dois, tá? Então a gente pode simplesmente comparar aqui se firstStrand.length, se o tamanho ou o comprimento da primeira string for diferente do comprimento da segunda string, então a gente lança uma throw null argument exception. Simplesmente isso. A gente pode passar uma mensagem aqui. O comprimento das duas strings deve ser igual para se calcular a distância de Hamming entre elas. Vamos aqui. Então, o comprimento das duas strings deve ser igual para se calcular. O que é isso aqui, gente? Para se calcular a distância de Hamming entre elas. Ok? Parece que o próprio Visual Studio já adicionou mais ali, foi? Eles estão ficando inteligentes. Beleza. Interessante esse recurso do Visual Studio. Se você pegar uma string longa, alguém aí provavelmente já tinha visto, né? Se você pegar uma string longa e der Enter aqui, ele já vai adicionar o mais aqui para concatenar as duas strings. Bem útil, né? Eu tinha feito na mão aqui, mas não é necessário. Basta você dar Enter aí, que ele vai quebrando elas para você. Aqui basicamente é uma string só, mas o operador de concatenação aqui mais permite a gente quebrar ela em mais de uma linha. E no final das contas vai ser como se não tivesse esse mais aqui, vai ser só uma string única, tá? Então aqui a gente já validou os parâmetros. Se lançar a exceção, não vem para cá, né? Então beleza, a gente pode vir aqui e rodar os testes. Agora ele
ele está assegurando aqui, ó, que o método lance esse tipo de exceção quando chamado com strings aí de comprimentos diferentes. Nesse primeiro caso, a primeira string é maior que a segunda, e no segundo caso é o contrário, a segunda string é maior que a primeira. Em ambos os casos, a gente fez uma única tratativa comparando o tamanho das duas strings. Se for diferente, a gente lança a exceção. Vamos rodar os dois testes. Pronto. A gente lançou a exceção que o teste estava esperando e agora ele ficou feliz, passou o teste. Apenas como garantia aí que a gente não quebrou nada, que já estava funcionando, a gente roda todos os testes agora. Executar todos os testes aqui. Todos os 15 testes. E pronto. Nossa solução está concluída. Nosso código aqui de cálculo da distância é capaz de informar a distância de Hamming entre quaisquer duas strings, abrangindo aí 15 diferentes casos de teste. Então, esses 15 casos de teste mostram que nosso código está bem validado, né? Bem funcional. E provavelmente não vai dar nenhum erro em tempo de execução lá quando for utilizado em produção. A não ser que seja um caso lá que não foi antecipado nos testes. Mas já que esses são os únicos testes que o Exercismo espera da gente, a gente já concluiu todos e a gente pode enviar de volta lá para eles validar nossa solução, ok? Então agora, para enviar de volta a solução para o Exercismo validar, a gente abre a linha de comandos novamente como administrador aqui. E a gente precisa navegar até a pasta onde está esse exercício aqui. Que é essa pasta aqui. Então a gente vai em cd. A gente está agora na pasta do exercício. Só para confirmar aqui, a gente vê a forma de enviar. A forma de enviar é idêntica, né? Então a gente faz o submit assim, ó. Exercismo submit. E aqui a gente passa o nome do arquivo do exercício. O arquivo principal geralmente é o nome do exercício, né? Aqui no Solution Explorer, Hamming. Esse é o exercício. Esse é o arquivo de código do exercício propriamente dito. O Hamming test é o de teste. Então a gente vai enviar apenas o Hamming. Então vamos lá. Submit hamming.cs. Enter. E aqui ele responde para a gente que a solução foi enviada com sucesso, que a gente pode visualizá-la acessando essa URL. Vamos copiar a URL, ir para o navegador e colá-la na barra de endereço e dar Enter. Então tá aí, eu resolvi, tá aqui meu código. Eu posso completar ou explorar mais soluções ou solicitar feedback de mentoria. Eu não vou solicitar ainda, conforme eu disse, esses exercícios são bem simples, mas fica à vontade aí de solicitar mentor feedback. Acredito que é em inglês, tá? Com certeza é em inglês, já que o site todo é em inglês. Mas quem sabe no futuro aí pode ter mentoria em português também. O site pode se tornar internacional. Mas se você estiver à vontade aí com inglês, é só solicitar feedback de mentoria aí. E aqui a gente clicando aqui em View Community Solutions, a gente pode verificar as soluções de outras pessoas. Vamos ver aqui, por exemplo, esse aqui, como essa pessoa aqui resolveu dela. Então a gente pode acompanhar aqui as soluções uns dos outros. Meu desejo mesmo é que a gente acompanhe as soluções
eu possa ter acesso às suas soluções aí e você ter acesso às minhas. A gente discutir sobre as soluções uns dos outros. De que forma? Publicando nossas soluções e compartilhando elas umas com os outros, né? Uns com os outros. Então, por exemplo, eu vou completar minha solução aqui. Então, a gente já terminou 3 exercícios de C#. Vou publicá-la. E não tivemos mentores nesse ponto. Salvar e continuar. Então é isso. Aqui está minha solução publicada. E eu vou compartilhar esse link aqui lá na descrição desse vídeo. E é isso, vamos voltar aqui na trilha de C#. Agora a gente já concluiu 2 exercícios de 103 side exercise. E em termos de core exercise, a gente está com 6%. Que a gente já concluiu então Hello World, Reverse String e Humming. Agora faltam 3 exercícios complementares aqui. Eu vou pegar o próximo deles que eu penso que seja mais simples, que seja simples ainda. E depois a gente pega os mais difíceis. E aí a gente passa para o próximo exercício principal, limp, e assim por diante. Vamos seguir aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu peço que se você gostou aí, que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão aprendendo programação, têm interesse em entrar na área. Deixa seu comentário lá, diz o que você achou da aula. Se tiver dúvida, pode postar lá. Se inscreva no canal aí e acompanhe a gente, que a gente vai estar postando mais videoaulas como essas e de outros assuntos também relacionados ao desenvolvimento de software, principalmente programação, né? O foco do nosso canal é aulas de programação. Então é isso, pessoal. Obrigado, abraços, até a próxima.